E aí, meninos, como que tá a quarentena de vocês aí? Todo mundo em casa, descansando? Tá, um pouquinho, mas estudando também, tá? Lembrando que vocês não estão de férias, meninos. Por isso nós estamos aqui, gravando alguns vídeos para vocês, alguns vídeos aulas, para que nós possamos continuar passando conteúdo para vocês, auxiliando vocês nesse período que vocês estão de suspensão das aulas, nesse momento tão importante para cuidar da sua saúde, cuidar da saúde dos seus familiares. Só dando um destaque aqui para vocês, meninos. Mesmo que vocês não sejam um grupo de risco, tá com a saúde em dia? Top, top demais da conta. Mas, mesmo assim, você tem pessoas próximas a vocês que precisam de cuidados, que precisam estar alertas porque são do grupo de risco, tá? Então vamos tomar esses cuidados, vamos aproveitar esse momento, se organizar, organizar os seus horários, organizar os conteúdos, as disciplinas. Qual que você tem mais dificuldade? Tem dificuldade em genética? Né? Segundo ano aí, ó. Vamos ver aqui, dar uma revisão aqui sobre alguns pontos que nós já trabalhamos. E uma das coisas importantes sobre a genética que nós vamos fazer é analisar os heretogramas, né? Então, qual é o conteúdo que você tem mais dificuldade? Né? Ecologia, na genética, né? Na evolução, na bioquímica. Então é hora de você rever esses conteúdos, separar pelos mais difíceis para você poder dar um foco maior. E nós estamos aqui para ajudar vocês, tá? Bem, então apresentando então todas as simbologias do aerograma. Então nós temos aqui a representação do sexo, né? Onde é homem, quando é mulher. Aqui no caso o homem é representado pelo quadrado, a mulher pelo círculo, né? E aqui nós temos a diferença de um casal que é normal, que nós consideramos no aerograma, para um casal que é afetado, tá? Essa diferenciação nós vamos representar para, no caso de pessoas que são afetadas por doenças ou por algumas características. Então, é uma coisa importante para se destacar, mais uma vez, para os alunos que sempre confundem, sempre dá uma bugada aqui nessa parte. E quando a gente fala de um casal que é afetado, né, não pensar que é um casal que tenha alguma doença, é claro, e também pode ser considerado um casal que tem alguma doença, alguma anomalia, mas também pode ser por características, tá? Isso vai depender do que a questão está trabalhando, qual tipo de característica está sendo abordada. É uma doença ou é simplesmente um fenótipo, por exemplo, a cor dos olhos, né? Então a gente precisa analisar. Então ele é afetado com a característica, tá? Não com uma doença. Sempre lembrar que não é nem sempre é uma doença. E aqui nós temos então um casal, um casamento, um homem e uma mulher, que é representado por um traço passado aqui no meio. Aqui nós temos um casamento consanguíneo, dando um destaque aqui para essa parte aqui, que os heredogramas que nós trabalhamos em sala de aula, né? Muitos deles tinham esse aqui, esses dois tracinhos aqui passando aqui, ó, do quadro, do homem para a mulher. Esse representa o casamento consanguíneo, né? A consanguinidade. E aí nós, o que é isso, né? O que é consanguíneo? Casamento entre parentes. Comum, mais comum, né? Entre primos, tá? Também, claro, com irmãos, pode ser também, mas muito mais comum com primos, principalmente de primeiro grau, né? Que a consanguinidade é maior, é mais próxima. Lembrando que isso tudo aqui nós já trabalhamos em sala, nós estamos fazendo uma revisão, até porque, meninos, daqui para frente nós vamos representar, já estamos representando, né, a primeira lei de Mendel, e agora com a segunda lei de Mendel que nós vamos começar a trabalhar, nós usamos muito o heredograma para representar as características, né, trabalhadas em sala. E aí, verificando essa necessidade, a gente repassar isso aqui para a gente poder não ter dúvidas, tá? Então aqui está a irmandade, né, os irmãos, observando o detalhe de que o traço não é passado aqui igual num casamento. O traço ele vem por cima, tá? Então vai ligar os irmãos. Aqui em cima você tem o traço que liga os pais e os irmãos são ligados aqui na parte superior dos símbolos, tá? E a ordem é cronológica, da esquerda para a direita você tem o irmão mais velho, o primeiro filho, e o mais novo que termina na direita, tá? Como você tem gêmeos monozigóticos, né, que tem além do traço passando aqui por cima de forma, formando quase um triângulo aqui na verdade, né? Você tem um triângulo formando aqui, passa um traço aqui no meio e dois aqui em cima de forma mais diagonal, tá? E aqui você tem os gêmeos dizigóticos, que são gêmeos diferentes, tá? Aqui os gêmeos idênticos, os gêmeos não idênticos e que vêm de espermatozoides diferentes e óvulos diferentes, tá? Você só tem essas duas linhas em diagonal
juntando os dois, ligando os dois, tá? Essa parte aqui, esse símbolo aqui é o mais importante que nós vamos usar muito a partir de agora, tá? Nós vimos alguns, mas agora nós vamos utilizar muito esse daqui. São indivíduos portadores, heterozigóticos, tá? Que você pode representar quando o indivíduo que possui certa característica, ele não é... Aqui vai ficar mais fácil, né? Muita dificuldade de identificar no heredograma, vou passar um aqui agora e mostrar para vocês, né? Qual que é a característica, se ela é dominante, se ela é recessiva. Aqui ele vai ficar mais claro para você, que se é um heterozigoto, então a característica será dominante, né? Vamos ver aqui um heredograma aqui para a gente representar, para a gente mostrar aqui para vocês. Então aqui nós temos uma coisa importante, né? Os alunos que ainda estão tendo dificuldade de identificar os indivíduos. Aí numa questão lá no final, nós vamos ver alguns exercícios aqui. Tá falando o indivíduo 3, 2 vai cruzar com, vai ter filhos, né, com o indivíduo 3, 1, ou 3, 1 com 3, 2 na verdade, né. Aí o aluno, o que é o 3, 2, o que é esse 3, 1, não sabe olhar aqui e identificar. Você tem duas formas de enumerar os heredogramas, tá? Uma delas seria na forma de algarismos arábicos, né? Que seria numerado 1, 2, 3, 4, 5, direto todas as gerações. Então você começa da esquerda para a direita e vai descendo as gerações. 1, 2, aí o 3, o 4, 5, 6, 7, 8, o 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Ou você enumera com os algarismos romanos, cada geração, e aí dentro de cada geração você usa os algarismos arábicos, né, que seria a geração 1, indivíduo 1, geração 1, indivíduo 2, geração 2, indivíduo 1, geração 2, indivíduo 2, geração 2, indivíduo 3 e assim por diante, tá? Aqui nós temos o heredograma representando os indivíduos normais, todos em branco, e esses três aqui afetados, tá? Então, depois de trabalhar esses heredogramas, né, antes nós vamos trabalhar alguns exercícios, antes disso vamos também ver como que nós vamos diferenciar, por exemplo, heranças, né, que são autossômicas, né, e para as heranças que são ligadas ao sexo. Então aqui nós vamos... Heranças autossômicas. A herança ligada ao sexo nós vamos tratar depois na próxima aula e nós já vamos trabalhar algumas características. Mas vamos identificar primeiramente as autossômicas. Gene relacionado à herança situa-se num dos 44 cromossomos. Lembrando que nós temos 46, certo? Esses 46 cromossomos, né, que estão nas nossas células, no núcleo celular, todas elas estão relacionadas às características do nosso organismo. Mas duas delas estão ligadas ao sexo, tá? O cromossomo X e Y, que seria o assunto da nossa próxima aula. Mas os outros 44 são cromossomos não sexuais. São os que nós chamamos de autossomos, tá? Esses cromossomos estão ligados às nossas características todas dos nossos organismos que não estão ligadas ao sexo, tá? Algumas características para você identificar no heredograma, que é aquela característica autossômica, né? Não possui relação com o sexo do indivíduo, ocorre em igual proporção em homens e mulheres. Isso nós vamos analisar nos exercícios que nós vamos fazer. Então não pode ter uma discrepância no número de homens e mulheres afetados. É claro que pode haver, sempre vai ter ou homem a mais ou mulheres a mais afetados no heredograma, mas não pode haver uma discrepância de número. Quando você observar no heredograma que tem muitas mulheres ou só mulheres afetadas, ou só homens afetados, ou muito mais homens no heredograma completo, com certeza essa herança não está ligada aos cromossomos autossômicos. E aí nós vamos diferenciar esses autossômicos em recessivo e dominante, tá? Quanto que nós vamos saber que aquela herança é autossômica e recessiva? Nós vamos frisar isso nos exercícios também, tá? Expressa-se quando o indivíduo apresenta dois genes de alelos recessivos. Uma característica recessiva só vai se manifestar se os dois alelos forem iguais, azim, azim, beleza? Aqui nós temos um exemplo de uma doença genética que é caracterizada por um gene recessivo, que é a fibrose cística. A fibrose cística é uma doença que está caracterizada, um tipo de herança, né, que está caracterizada por apresentar um único gene vários sintomas na pessoa, né, plitropia.
Doença genética que afeta pulmões, pâncreas, glândulas sudoríparas e por aí vai, né? Causa uma série de doenças na pessoa. E o genótipo, depois nós vamos abordar certinho cada dessas doenças, tá? Nós estamos aqui agora representando como que eu vou identificar uma doença recessiva. Então o indivíduo azão é normal, azão também é um indivíduo normal. Uma doença recessiva, o indivíduo só é afetado se ele for azim. Tá? Característica recessiva, como que nós vamos identificar a doença recessiva no heredograma? Você vai procurar pais normais que tenham filho afetado. Por quê? Porque esses pais com certeza são heterozigóticos, né, e vai transmitir o gene recessivo, que eles são portadores, eles são normais, mas eles têm o gene, o alelo recessivo, então eles podem transmitir, não manifestam nele, tá? Eles não vão manifestar essa doença, por exemplo, aqui da fibrose cística, mas eles podem ser portadores se os dois forem heterozigóticos. No caso desse casal aqui, ó, dois heterozigóticos, eles terão um filho azinho. Eles têm a possibilidade de ter um filho azinho. Então, para você identificar, é bem tranquilo, tá? No caso da característica autossômica dominante, no caso aqui nós temos a polidactilia, aparecimento, surgimento de dedos, de um sexto dedo, né, no caso das mãos, dos pés da pessoa. Os indivíduos afetados devem ser homozigotos dominantes ou heterozigóticos, diferente da característica recessiva, que você só tem uma possibilidade do indivíduo ser afetado, só se ele for recessivo, tá? Homozigose. Aqui não. O indivíduo, se ele for homozigoto dominante ou se ele for heterozigoto, ele será afetado, tá? E como que eu vou identificar isso no heredograma, né? Se esse indivíduo afetado. Pais afetados com algum filho normal, tá? Os pais afetados serão azinho e o filho normal será azinho. No caso aqui, a identificação desses indivíduos se deu porque o indivíduo é afetado e teve filhos normais, então eles são heterozigóticos. Ou se eles fossem homozigotos, todos os filhos teriam que ser também afetados, tá? Ou algum deles fosse homozigoto. E aí você teria que procurar um casal por aqui no heredograma, tá? Que informasse para você que ele seria dominante heterozigoto. Por quê? Porque senão você não iria identificar. Se aqui, por exemplo, fosse azão, todos aqui seriam pintados. Mas se você não soubesse que a doença ela é dominante, você poderia confundir aqui, né? Por quê? Porque se for azinho, também seriam todos afetados azinho. Então aí você poderia bugar. Mas e aí, é recessivo ou é dominante? Então, por isso que você precisa procurar pais que tenham fenótipos iguais e que tenha filhos com fenótipos diferentes, tá? Para você conseguir identificar aí. Vamos pegar um exercício aqui para a gente já começar a identificar. Na Universidade Federal do Paraná, uma questãozinha aqui de federal, tá? Na genealogia representada abaixo, considere que os indivíduos pintados em negro apresentam uma anomalia determinada por um gene dominante. Então aqui nós temos uma característica, esses indivíduos aqui, que são dominantes, tá? Qual a probabilidade de um casal consanguíneo, com sanguinidade, está mostrando aqui dos indivíduos 3, 1, aqui embaixo, terceira geração, segunda, terceira geração, indivíduo 1, e o 3, 2, que é esse indivíduo aqui. Vim a ter um descendente de qualquer sexo, então ele não está pedindo um sexo específico. E aí se pedisse, nós vimos em sala de aula que nós teríamos que multiplicar a fração, né? Se ele pedisse que queria a característica mais o sexo, né? Nós vimos isso aí na sala de aula. Normal para tal anomalia. Então vira ter um descendente normal para tal anomalia. Se a característica é dominante, né? Então o afetado, né, seria os negros e ele é dominante, o indivíduo que é considerado normal ele tem que ser recessivo. Uma coisa que vocês precisam lembrar, né, que se o indivíduo que é pintado é negro é dominante, todos os outros indivíduos que não são pintados normais são recessivos, tá? Então aqui você tem um casal recessivo, obviamente ele terá um filho recessivo, porque dois recessivos, fazendo um cruzamento, você terá somente recessivo, 100%.
e aqui também desse lado o quadro, tá? Então, qual seria a possibilidade? Você teria que fazer o cálculo, né? Qual que seria esse cálculo? Pegar um indivíduo que tenha, no caso, esse indivíduo aqui, que é filho desse casal. E será que ele é homodominante, né, homozigoto? Ou será que ele é heterozigoto? Como que eu vou descobrir o genótipo desse indivíduo, né? Observe que a geração anterior a ele, no caso, os seus pais, um deles é afetado e a característica é dominante. Obviamente, se o filho é afetado, lembrando que o dominante nesse caso aqui, né, nós não estamos ainda falando de um heredograma ou de uma característica que existe a ausência de dominância, que nós já falamos e eu vou rever com vocês depois. Mas aqui no caso, esse indivíduo aqui sendo dominante, para o filho também nascer dominante, ele tem que passar um gene dominante, certo? E no caso da mãe aqui desse indivíduo, ela é recessiva, azim, azim. Ela só, na hora da segregação desses gametas, na hora da segregação desses genes, a única opção que ela tem de passar o gene para a próxima geração é o azinho, é o gene recessivo. Então, naturalmente, esse indivíduo aqui, o 3-1, ele é heterozigoto. Um azão que veio do pai e o azinho que veio da mãe. Então, ele é azão-azinho. O outro é branco, nós já falamos, se o indivíduo é branco, todos os normais são azim-azim. Então, o cruzamento de azão-azim com azim-azim seria 50%. Tá? Então, você teria um indivíduo azão-azim, heterozigoto, com um indivíduo azim-azim. Você teria, então, azão-azim, azão-azim, azim-azim e azim-azim. Tá? Aqui nesse outro heredograma, nós temos um indivíduo representando uma doença, uma característica recessiva. Tá? Esse heredograma ele é muito fácil de ser analisado, bem simples, não precisaria nem dessa informação, a questão da FUVEST, nós não precisaríamos nem da informação que o gene é recessivo. Por qual motivo? Olha a análise do heredograma, os macetes que nós já vimos em sala de aula. Indivíduos com o mesmo fenótipo, no caso aqui esses indivíduos 1 e 2, né, tem aqui um filho que tem um fenótipo diferente, um filho diferente do casal 1 e 2. Isso significa o quê? Que esse indivíduo 1 e 2 são heterozigóticos. Por que eles são heterozigóticos, professor? Eu confundo, não entendo nada, gente. Um indivíduo, um casal, azinho, azinho, os dois, aqui no caso, não tem possibilidade desse cruzamento ter um filho com um fenótipo diferente, nascer um filho dominante, porque se você determina que esse casal normal, que não está pintado, eles são recessivos, azim, 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 onde que surgiu esse indivíduo diferente aqui, que no caso seria dominante, já que esses dois são recessivos. Então não tem essa possibilidade. Então, obviamente, você já mata a charada dizendo que o indivíduo, os dois aqui, são heterozigóticos. Então, qual a probabilidade de um indivíduo 3, esse daqui, esse homem aqui, ser heterozigoto? Pais heterozigóticos, você vai fazer o cruzamento, azão-azim com azão-azim, você terá azão-azão, azão-azim, azão-azim e azim-azim. No caso, os dois indivíduos aqui do meio são heterozigóticos. Obviamente, 2 entre 4, 2 quartos. Isso significa que 50% das possibilidades dos indivíduos, dos filhos dessa prole, desses genitores, aliás, teria 50% de chance deles ser heterozigóticos. No caso, serem normais, tá? Qual a probabilidade de um indivíduo 6 ser homozigoto dominante? O cruzamento é o mesmo que você vai fazer e a análise que será diferente. Você fez esse mesmo cruzamento, azão-azim com azão-azim, você vai ter azão-azão, azão-azim, azão-azim e azim-azim. Só que a A está te perguntando as chances dele ser heterozigoto, azão-azim. E na B está pedindo para você dar a possibilidade dele ser homozigoto dominante, que seria o primeiro, que seria 1 entre 4, que seria 25%. Tá? Aqui uma Universidade Federal da Bahia. Tá? No heredograma a seguir, os símbolos em preto representam indivíduos afetados pela polidactilia, anomalia causada por um gene dominante
Quem lembra, parece aquele dedinho aqui, né, a mais nas mãos e nos pés, tá? E os símbolos em branco, indivíduos normais. Conclui-se que esse heredograma, que em relação à polidactilia, que é caracterizada por um gene dominante, meninos, sempre leem a questão, vai anotando, já falei isso para vocês várias vezes, é importante na genética nós temos essa organização na hora de resolver uma questão. Todas as questões, meninos, a gente tem que observar o seguinte, as questões que nós estamos trabalhando aqui, todas elas têm um enunciado bem curto, bem tranquilo. Mas nós já trabalhamos em sala e nós vimos que tem algumas questões com enunciados bem grandes, que exigem uma concentração muito grande. A interpretação ela tem que estar em dias, né? Tem que parar, pausar, fazer as anotaçõezinhas. Ah, é um gene que caracteriza a cor branca, o albinismo no coelho, né? Ou, no caso, nós vimos também em sala de aula, os alelos múltiplos, né? Então você tem que analisar a questão, anotar os dados para você não ficar perdido, tá? Aqui no caso, apareceu a respostinha, não pode. Mas olha só, os símbolos em branco são de indivíduos normais. Então conclui-se que esse heredograma, em relação à polidactilia, os indivíduos afetados sempre são homozigotos? Não, não há possibilidade de ser totalmente homozigotos, porque indivíduos homozigotos, no caso, se a doença é dominante, não teria possibilidade de ter filhos normais, tá? Os indivíduos normais sempre são heterozigóticos. Os indivíduos normais, todos eles são heterozigóticos? Não, porque os normais são recessivos, então não tem essa possibilidade. Os indivíduos heterozigóticos são apenas de um sexo. Tá, não, porque nós não estamos falando de características ligadas ao sexo aqui, tá? Pais, não se trata de uma característica ligada ao sexo. Nós vamos ver em sala de aula isso aí. O que caracteriza um heredograma que está ligado ao sexo? Nós vamos diferenciar isso aí nas próximas aulinhas, viu? Em relação à quantidade de indivíduos, homens e mulheres no heredograma, nós vamos tratar disso aí depois, beleza? Pais normais originam indivíduos homozigotos recessivos. Pais normais originam indivíduos homozigotos recessivos. Olha só, esses dois são normais, tá? Eles são recessivos porque a doença é dominante. Então, recessivo com recessivo, azim, azim, cruzando com azim, azim, todos vão ser azim, azim, tá? Pais normais originam indivíduos heterozigóticos. Não há possibilidade porque os pais são recessivos e eles não têm a presença de um gene dominante.